E aí, player, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na trajetória da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970, relembrando um dos momentos mais marcantes do futebol mundial, porque essa época o Brasil chegou à Copa do Mundo como uma das seleções favoritas a conquistar o título e repleta de craques com uma história de sucesso nas campanhas anteriores. Aquela seleção tinha o nosso saudoso Pelé, considerado por muitos o maior de todos os tempos. Essa época foi consagrada. Tá preparado para relembrar cada momento desse jogo? Então já sabe, deixa o dedão no like, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. A competição foi realizada no México e contou com a participação de 16 equipes de diversos países do mundo. A Copa de 1970 repetiu o regulamento dos 4 torneios anteriores. Os 16 participantes entraram em 4 grupos de 4 equipes em que se jogaram entre si. Os 2 jogadores de cada chave passaram às quartas de final disputada em jogo único, assim como a semifinal e a final. Se fora de campo as regras eram as mesmas, dentro de campo a Copa de 1970 foi marcada por 3 mudanças significativas na ocasião. A primeira, a introdução dos cartões amarelos e vermelho. A segunda, a permissão para os técnicos realizarem 2 substituições no jogo. A terceira e mais bizarra, se nas quartas de final ou na semifinal o jogo e a prorrogação terminassem empatados, a vaga seria decidida no sorteio. E os nomes dos países seriam escritos em pedaços de papel e o juiz teria que tirar literalmente na sorte o vencedor. Então bora falar da primeira fase desse Mundial. Na primeira fase da competição, o Brasil enfrentou a Tecoslováquia, a Inglaterra e a Romênia. Logo na estreia, a seleção brasileira teve um confronto difícil contra a Tecoslováquia, mas conseguiu vencer por 4-1 com gols de Rivelino, Jairzinho, Pelé e Tostão. Nessa partida temos que dar destaque para a atuação imprescindível do nosso grande rei Pelé, que mostrou todo o seu talento e habilidade sendo um dos craques do jogo, e na sequência o Brasil enfrentou a Inglaterra em uma partida emocionante que ficou marcada pelo gol antológico de Carlos Alberto Torres. Após uma jogada espetacular do nosso rei Pelé, o Brasil venceu por 1-0 e garantiu sua classificação para as quartas de final. Destaque para a defesa brasileira, hein, que teve uma atuação impecável em ataques perigosos da seleção inglesa. Na última partida da primeira fase, o Brasil enfrentou a Romênia em um jogo que ficou marcado pela atuação extraordinária, mais uma vez, do nosso incrível Pelé, que marcou um gol e deu uma assistência para o Jairzinho, que marcou o segundo gol na partida. O Brasil venceu por 3-2 e avançou para a próxima fase com 100% de aproveitamento. O craque desse jogo foi o rei Pelé, que fez uma partida memorável, mostrando toda a sua genialidade e habilidade com a bola nos pés. Então a gente chegou às quartas de final. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou o Peru em um jogo emocionante que terminou com a vitória brasileira por 4-2, com gols de Jairzinho, Tostão e Rivelino. Destaque novamente para a atuação do nosso grandioso Jairzinho, que marcou mais um gol e se tornou o primeiro jogador a marcar em todos os jogos de uma mesma Copa do Mundo. Além disso, a seleção brasileira mostrou todo o seu poder ofensivo com um futebol envolvente e criativo que deixou os peruanos sem nenhuma reação. A gente literalmente atropelou os peruanos. E agora, indo para a semifinal, a seleção brasileira teve pela frente o Uruguai em um jogo que ficou marcado como o jogo da fé. Apesar de começar perdendo por 1-0, o Brasil conseguiu uma virada épica e venceu por 3-1 com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. O destaque da vez vai para a atuação histórica de Clodoaldo, que driblou 4 jogadores uruguaios em uma mesma partida. E na grande final, o Brasil enfrentou a Itália, em uma partida que ficou marcada como uma das melhores finais da Copa do Mundo da história. Na ocasião, o Brasil dominou o jogo desde o início e abriu o placar com um gol de Pelé, após uma jogada espetacular de Carlos Alberto Torres. A Itália até conseguiu empatar o jogo, mas o Brasil manteve a tranquilidade e marcou 3 gols, com Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, consagrando-se como campeão do mundo de 1970. E o nosso resumo geral ficou assim: a seleção brasileira de 1970 foi simplesmente incrível, com um time de craques liderado por Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino e Carlos Alberto Torres. A equipe conquistou o mundo com um futebol magnético e envolvente. Foram 6 jogos e 6 vitórias, com 19 gols marcados e apenas 7 sofridos, numa campanha inesquecível que levou o Brasil ao tricampeonato mundial. Player, foi uma verdadeira festa do futebol, com jogadas geniais, dribles desconcertantes, gols espetaculares e muita emoção. Por isso, queremos agradecer os jogadores e a toda a comissão técnica de 1970 por nos proporcionarem momentos tão incríveis e inesquecíveis para o futebol como esse. E aproveitando a oportunidade, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente continuar contando as histórias e trajetórias dos maiores craques do futebol mundial, porque eu sei que você curte, eu sei que você gosta, é um conteúdo que você se engaja. Deixe nos comentários o que você achou dessa história e conto com você, conto com a sua ajuda para fazermos esse canal crescer e explodir na internet. Me ajuda, vai, eu tô contando com você, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!